verdade. Agora, igreja, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. a tua palavra é A verdade. quem é a verdade? E a palavra é Jesus. Amém? Que você veio para glorificar o Senhor, você vai dar o seu melhor culto para o Senhor hoje à noite. Amém? Agora não preocupa com o seu irmão que está do seu lado. Agora não preocupa com alguma coisa que está para acontecer. Amém? O que nós queremos preocupar nessa noite é nesse pouco espaço de tempo, né? Que nós vamos estar aqui falando a respeito da palavra de Deus. Amém? Estamos diante de um texto bíblico, a qual nessa noite é muito importante para nós. Amém? Aonde que o Senhor vai estar fazendo esse capítulo 17, é uma intercessão, é a oração do Senhor. Aleluia! Creio eu, querido irmão, que esta semana, a qual está escrito, aleluia, foi a pior semana da vida do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Porque foi nenhuma quinta-feira como essa de hoje, aonde que Jesus, ele foi traído e foi entregue na mão dos seus tosqueadores. Amém? Foi uma semana como essa, foi uma quinta-feira, aonde que Jesus, dando a sua última instrução aos seus discípulos, foi aonde que Judas se ausentou e vendeu Jesus pelas 30 moedas de prata. Aleluia! E quando Judas retorna, dá um beijo no rosto para mostrar para os inimigos que aquele era o seu mestre. Esta foi uma semana difícil para o nosso Deus. Amém? Queridos irmãos, no capítulo 16, o Senhor vai estar dizendo, aleluia, tenho-vos de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Esta palavra de Jesus, no capítulo 16, ele vai estar dizendo, irmãos, que ele venceu o mundo. Aleluia! E agora é para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Aleluia! E agora, queridos irmãos, ele vai estar dizendo, aleluia, Jesus falou, aleluia, olhando para o céu, e ele vai dizer ao Pai, aleluia, para que o Pai o glorifica ele, porque ele o glorificará o Pai. Aleluia! Então, queridos irmãos, estamos diante de uma palavra a qual o Senhor estava vivendo esta palavra. Ele nunca tinha vivido uma experiência a qual ele ia passar. Ele desinfeitou a glória do Pai para descer nesse mundo, para poder, através dele, o homem ter salvação. E agora, ele tinha uma comunhão com o Pai antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele tinha uma comunhão e vivia com o Pai, aleluia, juntamente. E agora, a necessidade foi de que Jesus fosse, ele seria o verbo que ia encarnar entre os homens, para estar entre os homens, para através dele o homem pudesse ser salvo através do seu sacrifício. Agora, glorificar Jesus, glorificar o Pai, seria, queridos irmãos, quando ele disse glorifica-me, Pai, é porque ele estava dizendo, Pai, estou no caminho do Calvário, e a minha glorificação, a minha glória vai ser a cruz do Calvário, porque não tem como fugir dela, porque a cruz do Calvário, ela vai ser a minha glória. Aleluia! Agora, queridos irmãos, pensa um pouco. Aquela semana, e Jesus estava instruindo os discípulos, dizendo para que eles pudessem orar. E agora a oração que Jesus estava dizendo ao Pai, olha, Pai, o mundo, eu não glorifico o mundo, Pai, mas eu glorifico aqueles que o
Senhor do mundo entregou a mim. E através deles ter confiado em mim, acreditado em mim, e por isso eles não pertencem mais ao mundo. Olha aí, irmão. Do mundo o Senhor me entregou esses. E agora, por eles confiar em mim, por eles acreditar em mim, agora eles não pertencem mais a esse mundo, como eu também não pertenço. Aleluia. E agora talvez o inimigo poderia estar dizendo: ele perdeu a batalha. Talvez o mundo zombava, talvez o mundo naquele instante estava fazendo as suas programações, achando que tinha vencido. Mas naquele momento de dor, de a preparação do caminho do Calvário, ele vai dizer: Pai, todas as coisas, toda a autoridade, todo o poder o Senhor me deu, tanto aqui na terra como no céu. Aleluia. Veja, Pai, o mundo nos odeia, o mundo me odiou, por isso o mundo procurou uma forma de matar Jesus, porque não queria entender a doutrina, aquilo que Jesus queria trazer para o mundo. E por isso o Filho de Deus agora está dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. Ele vai dizer para os discípulos: olha, não se assusta, não tenha medo, porque agora vocês não pertencem mais ao mundo, porque a minha palavra está em vós. Aleluia. E a verdade é a palavra, por isso santifica na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Agora, irmãos, eu olhando aqui um texto muito importante que me chamou a atenção, lendo um versículo aqui, me levou em Daniel capítulo 2, e eu meditando um pouquinho ali no capítulo, no versículo 24 a seguir. Aleluia. Daniel ainda jovem, Daniel, ele tinha sido levado para a Babilônia. Daniel era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tinha intimidade com Deus, e ele já destacava por causa do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Daniel. E os irmãos conhecem que Nabucodonosor, ele teve um sonho, e no seu sonho, queridos irmãos, ele sonhava com uma estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro e os braços, os ombros de prata. Aleluia. E os irmãos sabem que ele na época chama todo sábio, todos aqueles que tinham entendimento, para que pudesse decifrar, interpretar aquele sonho que estava te perturbando, que estava tormentando Nabucodonosor. Mas diz a Bíblia que não houve ninguém que pudesse interpretar. Ninguém. Agora veja, irmãos, quando Jesus está dizendo: santifica na verdade, porque a minha palavra é verdade. Daniel era um jovem santificado na verdade, na palavra. Ele tinha dom, mas ele era obediente à palavra de Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, então o rei queria, porque queria saber a interpretação do seu sonho, mas não havia quem pudesse interpretar o seu sonho. Aleluia. Então ele chama o seu capitão e dá uma ordem. Todo sábio, todos aqueles que adivinhavam que não tinha interpretado o seu sonho, deveria ser morto.
Agora o decreto para matar todos aqueles feiticeiros, aqueles sábios, aqueles que sabia tudo, aqueles que diziam saber tudo, aqueles que enganavam, aqueles espíritos enganadores que estavam na vida daqueles homens, agora todos estavam condenados à morte. Aleluia! Mas aquele homem que era o chefe da guarnição, ele conhecia Daniel. E Daniel, então, conversando com ele, falou para ele para não fazer aquilo, para não matar ninguém, porque ele ia interpretar aquele sonho, porque não seria por ele, mas através daquele que estava nele. Agora imagine, irmãos, vamos colocar aqui toda a cidade da Serra, todas as pessoas que existem na Serra, num lugar, para interpretar o sonho do prefeito da Serra, vamos se colocar nesse lugar. E agora vai vir um decreto: todos os crentes que moram na Serra vai ser morto. Vai ser morto todos, porque ninguém discípulo, ninguém consegue saber, ninguém consegue falar aquilo que eu quero saber, aquilo que eu quero ouvir. E agora, aqueles grandão, aqueles pastores famosos, aqueles doutores, aquele que fez os doutorados, aquele que anda com o semanal cheio, com seus dedos cheios de anéis, aqueles que faz o que quer acontecer. Agora todos estão condenados à morte. E agora vai estar entre eles uma pessoa que vem de uma escravidão, uma pessoa que ninguém dá nada por ele, uma pessoa que talvez ninguém nem lembra que ele existe. Agora alguém vai dizer: há um homem, há um jovem que tem o dom do Deus Altíssimo, esse é capaz de decifrar o seu sonho. Aleluia! E quando esse jovem é colocado diante do rei, ele ainda vai dizer, ele ainda vai poupar a vida dos feiticeiros, ele ainda vai poupar a vida daqueles que não têm Deus. Ele vai dizer: não mata esses, porque eu sei quem eu sigo, e o Deus vai me dar. Eu fico pensando, eu não vou muito além hoje, irmãos, mas eu fico pensando na sociedade de hoje. Daniel foi trocado o seu nome porque na época, irmão, as pessoas tinham seus nomes, principalmente aqueles que eram príncipes, aqueles que eram descendentes de famílias, principalmente aqueles que vinham de Israel, a cultura de Israel. E aquele rei, quando ele trocava o nome, ele estava dizendo: eu tenho autoridade sobre a sua vida, por isso eu vou trocar o seu nome, é porque eu tenho autoridade sobre você. E ele trocou o nome de Daniel e coloca o nome de Daniel de Belcesar. Significa protege o rei, um protetor do rei. Aleluia! Mas eu não quero falar desse assunto, eu quero apenas voltar para o texto em que nós estamos nessa noite. Mas dentro do texto que nós estamos, aleluia, eu também não posso deixar de falar a respeito do poder de Deus, da autoridade de Deus. Deus diz: ó, é me dado todo o poder no céu e na terra. E agora ele está dizendo: Pai, me glorifica, Pai, me glorifica aqui na terra entre os homens, porque se o Senhor me glorificar, eu também te glorifico. Aleluia! Mas ele sabia do que estava para acontecer com ele. Ele sabia que ele estava para ser entregue à morte. Aleluia! Ele sabia que aquela semana, aleluia, ele estava ali, nesse contexto. Foi naquela noite que Jesus lava o pé dos discípulos, coloca uma bacia
diz a Bíblia, e pega uma toalha e coloca sobre o teu ombro, e começa a lavar o pé dos discípulos. Presta bem atenção. Oh, glória a Deus, aleluia. E Pedro então disse que não deixaria que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus disse para ele: aquele que eu não lavar o pé não tem parte comigo no meu reino. Então Pedro disse imediatamente: não só o pé, mas o corpo inteiro. E Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, já estás limpo pela palavra, mas o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, mas lá na frente vocês vão entender, porque tem alguém entre nós que a palavra ainda não lavou. Aleluia! Tem alguém que a palavra não lava, ele permanece dentro do templo, ele passa tempo no templo, mas a palavra não lava, porque não abre o coração para entender e ouvir a voz do Senhor. Tem alguém que está entre nós que ainda não foi limpo pela palavra. Presta atenção. E ali ele dá a ceia, a última ceia para os seus discípulos. E você entendendo essa oração, porque o 16 e 17, a oração é a expressão de Jesus. Ele conversando com o Pai, ele interrogando o Pai, ele orando o Pai, ele falando com o Pai a respeito do mundo, das pessoas que no mundo estão. E das pessoas que ouviram a sua voz, que identificou através dela, vai continuar dizendo no 17: e o mundo não te conheceu, o mundo não te aceitou, mas aqueles que tiraram do mundo pelo Pai foi entregue a ele, foi o Pai que tirou e deu para ele. Ele vai dizer: agora nenhum desses se perde, Pai, a não ser o filho da perdição, para cumprir o que está escrito na Escritura. Aleluia! Está tudo aqui, dentro dessa palavra. E diz ao texto que logo após acontecer essa cerimônia, Jesus a retira para orar. E agora ele vai dizer: eu venci o mundo, não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Eu venci o mundo. O mundo agora, entenda, está vencido por mim, porque eu sou a resposta do mundo. Falta pouco tempo para ser consumado, mas o mundo já foi vencido. Eu já passei pelas provas, Pai. Toda a prova que o Senhor colocou a minha pessoa, eu venci, eu passei pelas provas, e agora estou no caminho do Calvário, e o Senhor vai me glorificar, Pai, porque eu te glorifico aqui na terra. Glória! Obrigada, Pai, aleluia. Versículo 17: se santifica-vos na palavra. Santificar significa separado. Santificar significa intimidade com Deus. Santificar significa pronto para ouvir a voz de Deus. Santificado significa mundo, você não tem mais poder contra a minha vida, porque agora eu ouço a voz de Deus. Santificar significa mundo, agora você não me pertence mais, porque mundo, agora eu tenho Jesus. Mundo, você não pode mais me matar, porque eu tenho a vida, e só tem vida quem está em Jesus. Então Jesus vai dizer: está entendendo? Para os discípulos, santifica na palavra, porque depois que você estiver santificado na palavra, ninguém vai derrotar vocês mais. Depois, igreja, que você está alicerçada na palavra, depois que você está ligado na palavra, compreendendo a palavra, andando na palavra, ninguém pode te derrotar, porque você tem a vida, e a vida está em Jesus. Quem está edificado na palavra não anda no adultério.
Quem está edificado na palavra, na santidade, não anda na mentira, não dá prejuízo a ninguém, não passa a perna em ninguém, aleluia. Ele não é ganancioso, ele não é invejoso, ele não é uma pessoa qualquer. Agora, ele não pertence ao mundo mais, porque ele pertence a Deus. Eu disse, pai, eles ouviu a minha palavra, e agora do mundo o Senhor me entregou eles. Agora eles não pertencem mais ao mundo, como eu não pertenço. A igreja não pertence ao mundo não, irmão. A igreja não pertence ao mundo não. A igreja vive no mundo, mas não pertence ao mundo, porque do mundo ela foi comprada, lavada no sangue do Cordeiro. Você não deve aceitar a palavra de derrota na sua vida. Crente batizado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, você não deve aceitar a palavra contra a sua vida. Tem crente com medo de maldição, sabe por quê? Porque não conhece a palavra. Aleluia! A palavra de Deus está dizendo, irmão, o crente lavado no sangue do Cordeiro não tem palavra de maldição que pega nele. Tira isso da cabeça. Crente medroso, com medo, alguém me lançou a maldição, alguém fez isso, alguém fez aquilo. É mentira, irmão. Aquele que planta, colhe. Ele está semeando para colher depois. Se a pessoa lançar a palavra contra a sua vida, é ele que vai colher, porque você foi lavado, você é feliz, você foi comprado. Louvado seja Deus. Deus fiel, aleluia. Deixa o que dá abusar de Deus, zombar das coisas de Deus. Se nós olhar na Bíblia, Daniel capítulo 5, Belsazar, rei da Babilônia, ele estava pouco tempo no reinado, mas cresceu dentro do reino de Babilônia. Ele sabia de tudo que tinha acontecido, e Nabucodonosor tinha se tornado um animal empastado e tirado do reino por causa do orgulho do coração. Ficou uma temporada de 7 anos, 7 tempos. Não dá tempo de eu expressar sobre essa mensagem que está aqui dentro, mas só uma coisa eu quero lembrar para os irmãos. Belsazar então faz um banquete da morte. Banquete da morte Belsazar faz. Ele convida 1000 nobres, 1000 nobres, e oferece um banquete. 1000 nobres, com as suas esposas, concubinas. E a Babilônia estava cercada pelos inimigos. O inimigo estava cercado da Babilônia. Os pés e os dedos estavam às portas da Babilônia. E ele confiava tanto na cidade, nos muros muito largos, na proteção. A cidade era tão protegida. E ele não teve medo do inimigo. Ele zombava do perigo. E diz a palavra de Deus que ele, tomando vinho, mais tarde, ele deu uma ordem que pegassem os utensílios que era do seu pai, que estava guardado, que tinha tirado do templo de Jerusalém. Nem seu pai tinha bebido naquele utensílio, estava guardado como um troféu. Nabucodonosor, ele regozijava, porque ele tinha tomado tudo que era de Deus, ele tinha saqueado o templo, tudo estava sob o teu poder, ele era o mais poderoso, mas ele não tocou nos utensílios do Senhor que era consagrado. Mas olha aí, irmão, o perigo. Muitas vezes o jovem hoje não quer escutar o pai, não quer escutar a mãe, não quer escutar a palavra de Deus, quer andar no seu próprio caminho, quer desfazer aquilo que é de Deus. Os pastores mais novos hoje abusam dos pastores mais velhos, abrem a porta para a igreja, para o irmão viver de qualquer maneira, não tem mais problema nada, estão acabando com a palavra,
uma obra dentro do seu cotidiano. Quantos que estão fazendo isso? Já não importa mais nada. Do jeito que você vem, você permanece. Não tem mais nada que agrada a Deus. Desfazendo de tudo aquilo que foi construído com muita dor, com muita lágrima. E de repente, irmãos, ele está bebendo vinho nos tecidos da casa de Deus. E de repente, uma mão de um dedo começa a escrever nas estucas da parede do rei, dizendo: Mene, tem que eu faço. E ele vendo aquela mão, aquele dedo escrevendo, desesperou, caiu-se o semblante, o seu joelho batia, ele tremia, não sabia o que fazer. E agora convoca todo sábio, todos aqueles que eram inteligentes, e fez promessa, dizendo: olha, aquele que interpretar vai ganhar cordões, cadeia de ouro, vai ganhar presente, e vai ser o terceiro aqui no reino. Fez promessa. E ninguém poderia interpretar o que estava ali. De repente a mãe, a rainha velha, lembrou: olha, existe um homem aí, Daniel. No tempo do seu pai, ele interpretou o sonho do seu pai. Chama Daniel, e ele vai interpretar o seu sonho, a sua visão. E aí chama Daniel. Daniel chega, já vai direto ao ponto. No tempo do Nabucodonosor, Daniel teve medo. Quando trocou o nome de Daniel, ele teve medo. Mas agora, diante do rei Belsazar, ele não tem medo. Porque Daniel foi destituído. Daniel era o responsável pela guarda. E o filho, quando assumiu o trono, tirou Daniel, colocou outras pessoas. E agora Daniel vai chegar para ele e vai dizer: olha, você cresceu aí, rapaz. Você sabe tudo que aconteceu com seu pai. Por que você zombou do Deus de Israel? Por que você zombaste? Então Daniel, na interpretação, não vou aprofundar aqui que os irmãos conhecem, vai dizer: Mene, pesado foste o teu pecado na balança, teus dias foi contado, e o teu reino foi dividido e entregue aos pés. Glória a Deus. É isso que está escrito. Era uma linguagem, não era hebraica, não era aramaica. Era uma língua que estava escrito. Era uma língua que ninguém podia interpretar. Somente quem tinha o Espírito Santo. Só Daniel podia. E aí Daniel interpreta. Aí o rei manda chamar Daniel para vestir ele da forma que ele tinha conquistado, porque tinha interpretado. Mas diz a palavra de Deus que naquela mesma noite o rei invadiu a Babilônia e matou Belsazar naquela mesma noite. Então a profecia se cumpriu. Ele morre. Aleluia. Porque Deus tem ciúme daquilo que é dele. Deus foi ontem, e é hoje, e é amanhã, e é eternidade. Deus é Deus. Glória a Deus. E se você for ler e entender Daniel capítulo 4, vai estar dizendo que é Deus que
constitui o rei. E é ele que também abate e tira. Quando a pessoa acha que é grande demais, que é soberbo demais, que é só ele que é importante, que desfaz, o orgulho é um perigo na vida da pessoa. Então, irmãos, Deus, Ele é fiel o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, entendendo a palavra que nós estudamos, né? Quando o Senhor vai dizer: glorifica-me, Pai, porque lembrou do início da fundação do mundo, antes que nada existisse, Ele já era Deus. Ele tinha aquela comunhão com o Pai antes que nada existisse. E agora Ele está dizendo: Pai, eu quero voltar a ter essa comunhão de novo. Eu vou voltar de novo do lugar da onde eu saí. Aleluia. Mas para isso acontecer, eu preciso de ser glorificado. E a glória do Senhor foi no Calvário, quando Ele foi crucificado e deu seu último suspiro. Ali Ele disse: está consumado. O que eu vim fazer, eu cumpri. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, Glória. que a verdade é a única forma de nós estar edificado em Jesus. Ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem como você ser um cristão sem não andar na verdade. Não tem como você ser um pai de família sem não andar na verdade. Não tem como você ser um servo de Deus ou uma serva de Deus sem não andar na verdade. E aqui nessa noite eu vou fechar dizendo: jovens e senhores e senhoras, mesmo Jesus tendo vencido o mundo, Ele continua na oração. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você faz uma campanha de oração para conquistar uma bênção, e quando você conquista a bênção, você para de orar. Você quer que o filho passe na faculdade, você faz campanha. Depois que o seu filho passa, você abandona a oração. Você está com a doença incurável, você vai para a oração. Depois que o Senhor te cura, você abandona a oração. E Jesus, tendo vencido o mundo, passado por todos os processos que Ele passou, no capítulo 16, versículo 32 a seguir aí, ó, Ele vai estar glorificando o Pai por ter vencido, mas já no 17 Ele já entra na oração. Ele vai erguer os olhos ao Pai e vai pedir ao Pai a sua glória. Então, queridos irmãos, orem, ore ao Senhor, não para de orar. Você canta bonito, mas ora. Que sustenta o seu louvor vai ser oração. Você quer pregar? Quer? É bom pregar, mas ora. Ora, porque a interpretação da sua oração vai ser através do Espírito Santo. Está cheio de pessoas com muita palavra, mas vazio de Deus. Vazio de Deus, seco, andando seco. Canta, que estronda, mas o louvor passa dali e ele continua seco, sem nada. Não tem uma palavra para o irmão. Se o irmão chegar perto dele pedir uma palavra, ele não sabe o que vai falar. Mas se alguém chegar contando uma fofoca, ele vai falar: é? Rapaz, mas é isso mesmo? E logo na frente já chega e já conta tudo ao contrário que ele ouviu. Mas não tem coragem de chamar o irmão para orar. Ô irmão, estou fraco, irmão, estou tentando orar. Ô irmão, vamos orar. Quem
sabe que pela misericórdia de Deus Ele vai ouvir a nossa oração. Vamos derramar na presença de Deus. Aleluia. Mas não, quer andar. Tem pessoas que nem tem mais coragem de chegar no templo, curvar a cabeça, o joelho, dobrar e orar. Já não consegue mais. E aqui está um exemplo de vida. Aleluia. Leia lá na sua casa, interpreta aqui para você ver. Aqui esse capítulo 17 vai estar dizendo, ó, a oração de Jesus, ó, pelos seus discípulos. Pastor, você tem que orar pelos seus obreiros. Tem que orar pelas suas irmãs de oração. Pastor, você tem que tirar tempo pela madrugada. Pastor, você tem que ir para o vale. Pastor, você tem que sacrificar. Você tem que orar, interceder pelos aqueles que estão sob o seu comando. É obrigação do pastor fazer isso. Porque Jesus fez pelos seus discípulos. Ele fez, ele orou. Porque ele sabia que os seus discípulos. E é interessante uma revelação, que ele vai dizer, olha Pai, se o Senhor sustentar eles, não tira do mundo não tira não, mas sustenta eles no mundo, porque eu vou, presta bem atenção, mas através deles, do testemunho deles, muitos virão. Agora o mais interessante que eu achei, irmãos, eu marquei aqui, só que agora eu não vou achar aqui, depois se eu achar eu mostro. Ele vai dizer, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não vai nascer mais fruto. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, nascerá muitos frutos. Ele estava falando dele mesmo, porque ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Glória. Eu sou o trigo que veio e caiu na terra e morreu, para que todos aqueles que creem em mim tenham a vida eterna. Eu marquei aqui, só que fugiu agora da minha. Fica de pé em nome de Jesus.